E aí pessoal, bem-vindo aí, mais um videozinho do canal Vascaínos por Amor. Quem puder deixar o like, se inscrever, compartilhar o canal, para a gente poder chegar a mais amigos vascaínos, mais amigas vascaínas e todo mundo que gosta de futebol, que gosta de uma boa resenha, sempre com respeito. Quem puder comentar aí, a gente agradece, né, para o canal chegar a mais pessoas, mais amigos. Galera, ontem eu nem fiz vídeo, né, depois daquela vergonha de terça-feira, aquele 4-0, né, poderia ter 5, poderia ter 6, poderia ser 7, lógico, né, apesar do time vir numa sequência aí que a gente esteja muito insatisfeito, com certeza a expulsão do Piton, uma expulsão ridícula, infantil, né, expulsão juvenil, merecedora de punição. Ah, mas todos os jogadores que forem expulsos vão ser punidos? Depende da circunstância. Se o Vasco estivesse empatando de 0-0, fosse 40 minutos do segundo tempo e o cara estivesse entrando sozinho na área para fazer o gol, ele puxasse o cara, entendeu? Algo dessa forma. Agora, com 10 minutos do primeiro tempo, de uma forma irresponsável, quando o Vasco estava até fazendo um jogo justo, um jogo razoável para altitude, eu acho que 95% da torcida do Vasco não esperava aquele início de jogo, quando estava 11 contra 11, o Vasco indo para cima, o Vasco chutando ao gol. É claro que seria normal a pressão do adversário, até pela altitude, por estar melhor acostumado com o gramado, não é um adversário qualquer, é líder do campeonato, vem a muitos jogos sem perder. Então, assim, tem tudo aquilo que pode influenciar no resultado de uma partida. Mas, na minha opinião, poderia ter sido melhor quando estava 11 contra 10. Você vê que o primeiro tempo o time se comportou. Ah, o Léo Jardim fez milagre. O goleiro está ali para isso. Se ele é um dos goleiros mais bem pagos, ou de repente o melhor, o mais bem pago do Brasil, ele está ali para isso, para pegar essas bolas difíceis, né? Tentar fazer uma diferença, como ele fez. Poderia ter sido muito mais. O resultado não foi tão pior, graças às intervenções do Léo Jardim. Mas galera, é assim, eu particularmente não acredito mais na classificação. Eu acho que esse time não é capaz de ganhar de 4-0 do Independente Del Valle. O Vasco só ganhou uma partida de mais de 4 gols esse ano. Aliás, de 4 gols. Fez 4, mas levou 1 contra a Portuguesa da Ilha. Poderosa Portuguesa da Ilha no campeonato estadual. Então eu, sinceramente, espero estar errado. Tomara que o pessoal venha aqui me sacanear, botar mensagem, dizendo que eu estou errado. Mas eu não confio que esse time possa reverter a situação. Hoje parece que vai ter a apresentação do Thiago Mendes, né? Nossa única contratação no momento, e como o Vasco está com transfer ban, não pode nem contratar ninguém. Ainda bem que o Thiago Mendes já estava inscrito, senão não poderia nem escrever ele. Então agora é resolver mais um problema, resolver o transfer ban, para depois ver se consegue contratar alguém. Outra coisa que eu penso todo mundo que o Vasco não paga vai para o final da fila, entendeu? Isso que passou. Hoje, pessoal, se o Vasco contratar alguém, se não pagar, não pode ir para o transfer ban, né? O transfer ban é o que estava do início até a saída, até a entrada do transfer ban. De lá para cá é a Vera. Não pagou, tá lascado. Mesmo assim, eu acho que os clubes ficam com certo receio de negociar com o Vasco, né? Numa situação dessa, os clubes acabam ficando com certo receio. Mas galera, falando um pouquinho de Campeonato Brasileiro, ontem tiveram algumas rodadas, né? Da rodada 14, alguns jogos da rodada 14. O Vasco, por exemplo, não jogou, mas os nossos principais adversários, mais uma vez, aí pela luta contra o rebaixamento, jogaram, né? O São Paulo jogou, o Santos jogou, o Vitória jogou, o Juventude não jogou. Então, assim, galera, hoje o Vasco é o 15º colocado,
né? Porque o São Paulo empatou com o Bragantino. O Santos, surpreendentemente, venceu o nosso rival por 1-0. E o nosso rival jogando a Vera. Não tem negócio de poupar jogador, jogou a Vera, porque está disputando a liderança do campeonato. Então o Santos ganhou um grande jogo, né? Ganhou um fôlego, foi ali para a 13ª colocação. E o Vasco então tem hoje 13 pontos, né? Com 13 jogos. Por aproveitamento, teoricamente a gente está na zona do rebaixamento, porque o Juventude tem 11 pontos em 12 jogos. Juventude ganhando o jogo dele, teoricamente passaria o Vasco, mas o Vasco também não entraria na zona de rebaixamento, desculpa, porque entraria o São Paulo, e o Vasco ficava ali em 16º, caso o Juventude vencesse esse jogo aí atrasado, mas tem muita água para rolar, a gente nem sabe quando vai ser esse jogo, e o importante é o Vasco focar no jogo de sábado, vencer o Grêmio e dar uma subida na tabela, inclusive passar o Grêmio, porque hoje o Vasco tem 4 vitórias e o Grêmio também tem 4 vitórias. Então o Vasco vencendo sábado, chegando aos mesmos 16 pontos do Grêmio, pode passar o Grêmio vai passar o Grêmio na tabela de classificação e vai dar uma respirada para os próximos jogos, né, do campeonato. Eu, cara, rapaziada, particularmente não acredito que o Vasco vá ganhar do Independente Del Valle de 4-0. Na minha opinião, o Vasco está eliminado da Copa Sul-Americana. A gente fica chateado inicialmente, mas assim, eu sempre falo aqui nos meus vídeos, esse elenco do Vasco, sem contratação nenhuma, não tem condições de jogar 3 competições, não tem, impossível. Então, assim, é focar no Campeonato Brasileiro, que a gente está ali brigando na rabeira, e tentar chegar o mais alto possível. Galera, obrigado, vou deixando aí um abraço para todo mundo. Quem puder se inscrever no canal, deixar o like, a gente agradece.